Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Hoje, como de sorte todos os dias, um entrevistado muito especial para você. O consumismo vem se tornando a virtude da humanidade. Mas saiba diferenciar o que realmente você precisa ou o que você quer. Pequenas mudanças fazem toda a diferença no cotidiano do nosso planeta. Vamos falar de consumismo, vamos falar de direito ao consumidor com o Dr. Anderson Jannetti, meu amigo. Como vai? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Alberto. O prazer é todo nosso. Que bom, Anderson. Anderson Jannetti. Bom, não é o nosso lema aqui da entrevista, não é o mote da entrevista, mas vamos falar um pouquinho de política? Vamos lá. Falar? Vamos lá. O que você espera do Brasil, pensando aqui em federação, né, com Bolsonaro, pensando em Estado, com Dória? Todo poder emana do povo, não é mesmo? Sim. Então nós temos que respeitar a vontade soberana que emergiu das urnas. Eu gostei muito do que eu ouvi ontem, do nosso novo presidente, né, ele clamando por uma união, não é? Buscando, já que todos estamos no mesmo barco, torcemos para que tudo dê certo. Eu, assim, tenho algumas críticas com relação à condução desta campanha eleitoral, tanto em nível nacional como no estado de São Paulo, onde foi aquele jogo do nós contra eles e não foi uma campanha propositiva. Eu acho que a situação pela qual o país passa, os estados e os municípios, mereceria aí um debate mais aprofundado de propostas de como tirar o país da crise, retomar o emprego, como fazer para reduzir custos da máquina pública, não é? Em benefício de toda a sociedade. Isso não foi debatido, constou dos programas dos candidatos, mas sem detalhamentos de como é que se atingiriam essas metas. Não é? Você sabe, Anderson, que eu coloquei uma máxima aí durante o período eleitoral, sobretudo no segundo turno, e eu disse o seguinte: se tudo que foi dito pelos candidatos no primeiro turno, vou me referir aqui ao aspecto federal, nacional, se tudo que os candidatos disseram, se tudo aquilo era verdade, dava para votar em qualquer um, porque todos falavam que iam fazer isso, iam fazer aquilo e tal, não sei o quê. No segundo turno, se tudo que eles falaram fosse verdade, não dava para votar em ninguém. É verdade. Porque foi aquela coisa, né? Em alguns casos aí, o uso de notícias, nem sempre com a veracidade comprovada. Aproveitar né? que seu conhecimento. Por exemplo, a gente ligava a televisão, o rádio e estava lá. Horário reservado à propaganda eleitoral obrigatória. Propaganda. E muitas vezes foi propaganda enganosa. Quem é que paga por isso? Pois bem, no Código de Defesa do Consumidor há uma diferença entre propaganda e publicidade. Qual que é a diferença? A publicidade é aquela feita pelas empresas visando atrair clientes, né, consumidores e objetivando o lucro. Isso é publicidade. Propaganda não tem lucro. A propaganda governamental ou dos candidatos a cargos públicos, ela não tem o objetivo de aumentar a receita de uma empresa, não tem o lucro como consequência. Então, na verdade, o termo que a gente usa é publicidade enganosa Então, e não propaganda enganosa. A propaganda pode ser enganosa também, mas a forma de resolver uma propaganda enganosa é na urna, não votando naquele candidato que mentiu, não é mesmo? Ao passo que no Código de Defesa do Consumidor, publicidade enganosa é aquela informação total ou parcialmente falsa que é capaz de induzir o consumidor em erro e é crime contra o consumidor. Não é? É o CONAR que regula, que regulamenta? O CONAR, é um conselho de autorregulamentação publicitária. Por quê, Alberto? Nós vivemos numa democracia, correto? Um dos valores mais importantes da democracia é a liberdade de expressão. E a publicidade e a propaganda também, muitas vezes trabalham com conceitos de expressão, enfim, de ideais, né, que uns concordam, outros discordam. Porém,
existe até uma liberdade artística aí, não é, para desenvolver alguns destes conceitos. O fato é que o consumidor, especificamente, numa publicidade, ele não pode ser exposto a um conceito falso que o leve, o induza num erro de adquirir um produto com base numa afirmação falsa, não é? Seja o preço falso, seja uma característica daquele determinado produto ou serviço, seja, enfim, a qualidade. Depois ele acaba descobrindo que não era bem aquilo, né? A publicidade enganosa é crime. Propaganda enganosa ainda não há uma definição. E fake news? A fake news é uma forma de alcançar um objetivo, não é? No caso aí das redes sociais, saindo fora da fake news política, né? O objetivo é possibilitar o máximo de compartilhamentos e muitas vezes até essa fake news ela vem acompanhada de um código malicioso que acaba, instalando um vírus, por exemplo, no seu aparelho, não é? Para tirar dados do seu equipamento, dados pessoais, conta corrente bancária, cartão de crédito, enfim, para ter algum tipo de objetivo criminoso. No caso da política, a fake news, o objetivo realmente aqueles marqueteiros, né, é a chamada desconstrução do candidato. Então você tenta imputar a um candidato a fama de mentiroso, tenta imputar ao outro candidato a fama de estar ligado a ideais não democráticos, enfim, para tentar tirar a sua credibilidade. Aliás, Anderson, você tem experiência de eleição. Me diga, por que as pessoas, os candidatos, eles se preocupam muito mais em denegrir a imagem do adversário a valorizar a própria imagem? Por que é melhor falar que ele não vale nada do que falar que eu sou bom? Pois é, Alberto, meu saudoso pai já dizia que quem fala mal dos outros não tem coisas boas para falar de si mesmo, né? Então, realmente, assim, é uma situação, é uma estratégia de marketing, né? Então, os responsáveis pela campanha, pela divulgação, pela propaganda do candidato, muitas vezes eles primam, né, pela desconstrução do outro, né? Então isso é uma estratégia, isso indica que o candidato está sendo vendido, digamos assim, como se fosse um produto no mercado, né? Um produto onde, quando você vai no supermercado, você vai comprar o sabão em pó que dura mais ou que tem mais qualidade, né? Então, uma forma de você, dizer que aquele sabão em pó não presta é que ele não rende tanto quanto o nosso. Com certeza. Né? Então, de certa forma, na propaganda política, né, isso indica que os marqueteiros tomaram conta, né, e estão tentando vender o candidato como se fosse um sabão em pó que lava melhor, que limpa mais branco, né? E por aí vai. É uma forma de obter votos e nem sempre corresponder à expectativa do eleitor que quer saber de propostas. O que você pensa, depois eu vou entrar aqui no direito do consumidor, que eu ainda estou falando da política, o que você pensa sobre isso aqui, sobre o smartphone, nas próximas eleições? Porque nessa ele mostrou uma força assim, absurda. Isso vai alterar o comportamento dos candidatos nas próximas eleições? Já vinha alterando desde as eleições anteriores, só que não com o impacto que teve nessas eleições. O fato é que, quando você observa um determinado candidato que não sai às ruas e que não faz campanha nas mídias tradicionais, não tem tempo de TV, ele só sobe nas pesquisas, é óbvio que ele está fazendo uma propaganda, mas não nas mídias convencionais. Se só sobe, é porque ele está atingindo o seu objetivo de conversar com o eleitor, mas de forma diferente. Perfeito. E nessas eleições, tudo indica que foi através das mídias, do WhatsApp, do Facebook, enfim. É a prova de que aquele chamado trabalho em casa, né, o home office funciona. Home office, né? Mesmo, né? Então, realmente, a pessoa fica em casa disparando mensagens e contando com a simpatia e monitorando. Tem marketing aí também, monitorando a reação, né, do povo. Né? Porque os marqueteiros eles ficam apurando qual foi o envolvimento orgânico, quantos compartilhamentos foram espontâneos, ou seja, não foram através da publicidade. São empresas que são contratadas para divulgar, não é?
e as pessoas que se, enfim, identificam com aquela mensagem e que vão compartilhando espontaneamente, não é? E vendo também os comentários, se são mais positivos do que negativos. Se forem negativos, o candidato retira o que falou e posta uma outra coisa se desdizendo, não é? Como a gente viu também nessa campanha. Muito bem. Bom, dá vontade de ficar falando de política o tempo todo, né? Nós somos da comunicação, Mas então, Anderson, é o seguinte, a política superou em muito, mas em muito, a maior paixão brasileira que é o futebol nas ruas, nos bares, nos locais de concentração. É só de política. Você vai a um restaurante hoje, o que mais se fala é de política. E isso, para o nosso país, é bom. Eu acho que é muito bom. Assim, a gente teve um clima de Copa do Mundo, né? Todo mundo de camisa amarela na rua. Né? Eu vou falar uma coisa para você. Acho que nem em Copa do Mundo eu me envolvi tanto como dessa vez. Vamos torcer para ganhar essa Copa de fato, né? Porque não basta ir para a rua com camisa amarela. Vamos continuar também cobrando e fiscalizando os eleitos, né? Para que eles cumpram um mínimo aí, enfim, de posturas que tenham como consequência um bem maior, uma sociedade mais justa e fraterna. Fraterna. Então vou pegar de da Friday. Black Friday. Black Friday, dia 24 de novembro, né? O que as pessoas têm que se preocupar? Você sabe, Alberto, que na nossa época, né? Nós que somos de antigamente... Na nossa época, mas eu sou de uma época mais... Os maiores eventos do comércio, o maior volume de vendas, né? Os maiores volumes eram Natal e Dia das Mães. Dia das Mães e Natal, exatamente. Hoje é Natal e Black Friday. Tá certo? A Black Friday já superou o Dia das Mães. E mesmo com a proximidade do Black Friday ser proximidade do Natal? Mesmo sendo um mês antes, né? Já está sendo hoje, no Brasil pelo menos, o segundo evento de comércio se chama Black Friday. Superou o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Não tem para ninguém, é Black Friday. E o comerciante brasileiro, os empresários, os empreendedores, são tão criativos que eles agora já não é mais só Black Friday, né? Virou Black Week, virou Cyber Monday, virou Black November, né? O mês inteiro de promoções e tal, tentando incutir na cabeça do consumidor que ele tem uma vantagem, né, em comprar. Porém, Alberto, é aquela coisa, se tiver informação falsa, é publicidade enganosa. E isso tem sido monitorado pelos órgãos de defesa do consumidor, pelos PROCONs, pelas entidades civis, pelo IDEC, protesto. Por exemplo, se eu for a uma loja aí e fotografar um preço lá numa etiqueta de um produto, e se aquele produto for anunciado com 40%, 50% de desconto, mas não estiver condizente com aquilo que eu tenho direito a quê? Tem direito de exigir o desconto prometido através da publicidade, mas com relação ao preço real do produto que estava lá um mês, digamos assim. É que assim, nos eventos anteriores da Black Friday aqui no Brasil, né, os descontos, até algumas pessoas comentavam, compre tudo pela metade do dobro. Né? Então, na verdade, um mês antes dobra o preço, depois diz que tem 50% de desconto, você tem e você acha que está tendo vantagem e vai louco lá para comprar. Né? E depois você descobre que foi enganado. Os órgãos de defesa do consumidor já estão monitorando um mês antes. Existem até plataformas, sites como o Buscapé, enfim, o Zoom, que mostram, né, enfim, a evolução dos preços no decorrer do ano. Então, determinados produtos você vai até ter condições, pesquisando na internet, de saber se o preço está mais barato do que no mês passado, no mês retrasado ou no semestre passado. Né? Então, a primeira dica é não compre por impulso. Né? Tenha certeza de que você esteja precisando, né? Porque comprar uma coisa... Eu já tenho uma geladeira em casa, por que eu vou ficar com duas? Eu estou precisando de mais uma? Ah, não, minha geladeira queimou e não tem conserto. Nesse caso, estou precisando. A primeira coisa é conjugar o verbo precisar. Eu preciso. Eu preciso. Interrogação. É necessário, né? Isso. Isso vai melhorar minha vida, vai me... Né? Outra coisa, eu tenho um primo aí de 2º, 3º grau, que é professor lá da USP, Eduardo Gianetti da Fonseca, primo e filósofo. Né? Ele uma vez foi lá no Fantástico para dizer exatamente isso. Quem consome demais hoje acaba abrindo mão de uma velhice segura, tranquila. Você está gastando hoje o dinheiro que poderia ser guardado para ter uma velhice mais confortável. Né? Então, realmente, você troca o prazer de consumir hoje, de ter produtos, de mostrar que
enfim, que você tem aquilo e talvez no futuro você possa até passar alguma necessidade. Faltar para necessidade. Então, né? pensa bem. Tá. Segundo lugar, preciso. Então, entra nos sites aí de pesquisa, observe antes de qualquer compra a variação dos preços, né, para saber se realmente aquele desconto é efetivo. Né? Se não é metade do dobro, como aconteceu nas versões anteriores da Black Friday brasileira. Lá nos Estados Unidos tem um motivo da Black Friday. Né? Black Friday é uma sexta-feira negra, por quê? Estão de luto, porque na véspera, na quinta-feira, foi feito lá o dia da ação de graças, onde um peru é sacrificado. Né? Então eles estão em luto pelo peru que foi almoçado e jantado no dia anterior, né? Em nome das ações de graças. Mas também uma oportunidade que os empresários, comerciantes têm de desovar o estoque antigo antes do Natal. Porque lá nos Estados Unidos, dezembro é época de lançamentos. O smartphone, modelo 2019, sai tudo em dezembro. Sai agora. Tá. Né? A TV, o videogame, enfim, os produtos de consumo. Então, a Black Friday é uma forma de limpar as prateleiras, tirar os produtos que são do ano anterior para dar espaço aos produtos que serão vendidos no Natal. E por isso tem desconto. Ele vai encalhar. O produto do ano anterior vai encalhar no Natal. Vende agora e tem lucro vendendo vendendo abaixo do preço. Desconto. No Brasil não tem muito essa lógica. Na verdade, os produtos a serem vendidos no Natal começaram a ser fabricados em setembro, agosto. Né? Então já estão adquirindo os produtos do Natal agora. Então tome cuidado para, enfim, ter a certeza de que realmente haverá desconto. Se ficar desconfiado que não houve o desconto que você achava que deveria, reclame no PROCON, porque os PROCONs de todo o Brasil já coletaram os preços com 2 meses de antecedência. Então, é um trabalho difícil, né? Pegar o preço de todos. Né? É um trabalho de pesquisa de preços. É claro, nós estamos num regime capitalista, a economia relativamente estabilizada, com inflação baixa, então não tem mais aquela história de um produto subir 50% de um mês para o outro, como havia na nossa época. Né? Então, governo Sarney, né? Hoje, com a estabilidade econômica, os preços estão mais ou menos outra coisa. Tem aspectos macroeconômicos, grande desemprego, muita gente sem salário. Não é? Então, na verdade, a estagnação econômica também faz com que os produtos não subam de preço, como ocorreria num regime de oferta e procura, enfim, ideal. Né? Então, preste atenção, só compre se está precisando e antes de comprar, verifique o histórico lá no site, no Buscapé, no Zoom, enfim, o histórico de evolução. Eles têm um gráfico até que mostra 1 ano atrás quanto custava aquilo e se não corresponder à sua expectativa de preço e de desconto, reclame no PROCON de publicidade enganosa. Prometeu, não cumpriu, vai ser obrigado a cumprir pelo PROCON. Muito bem. Bom, vamos dar um intervalinho aqui, eu volto já com o Anderson Janetti e vou fazer uma pergunta para ele. Aliás, você que está me acompanhando, você sabia que de repente, do nada, pode você perder aquele crédito enorme que tinha no cartão de crédito? Já a gente fala sobre isso. Retornamos aqui com o Anderson Janetti no nosso Visão Geral, advogado especialista no direito do consumidor. Anderson, e agora como é que é? De repente a gente pode perder o limite do cartão de crédito assim sem que a operadora nos avise? Perfeitamente, Alberto. Foi uma resolução aí, né, do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, presente do Banco Central de Halloween para o consumidor. Né? Dia das Bruxas, no dia 30 de outubro, né, teve esse presente de bruxa ou de bruxo, né? Harry Potter. Né? É que assim, a regra anterior qual era? Sempre que for mudar alguma característica do contrato, como é o caso do limite de crédito, o consumidor tinha o direito de ser informado com 30 dias de antecedência. Né? E a regra nova do Dia das Bruxas, do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, é que não precisa mais informar com antecedência. O que isso significa? Né? Ao nosso ver, não é? É um absurdo. Porque o consumidor, por mais que se tente, aí, que se tenha a boa intenção de preservá-lo contra um endividamento, enfim, caso ele tenha um histórico ali de que não esteja conseguindo quitar com seus débitos pontualmente, enfim, que haja um indício de que talvez mantendo aquele limite alto ele não vá conseguir honrar lá na frente, o fato é que os contratos existem como uma
uma das necessidades é de dar uma certa previsibilidade, não é? Imagine você que viaja muito para o exterior, né? Você tem um limite lá no cartão de crédito, viaja lá para os Estados Unidos para fazer compras, passear, enfim, não importa. E no dia que você for passar o seu cartão, você descobre que o banco resolveu te rebaixar. Aquela compra sua não pode mais ser feita. Você está em outro país. Mas você baseia no que para diminuir o limite? Sob o pretexto de proteger o consumidor que tem um eventual potencial de não cumprir, enfim, não pagar a sua conta no mês que vem. Isso porque inadvertidamente eles começaram a liberar limite assim à vontade? Seria por isso? Pode até ser. Existe hoje uma ação por parte das administradoras e dos bancos de oferecer crédito de uma maneira até abusiva, né? Sim. Fica empurrando, enfim, nos intervalos de programas televisivos de massa, aí, entra ali uma pessoa oferecendo crédito do banco X, banco Y, né? Então acaba sendo até uma situação em que o consumidor ele vai passar o cartão para um saque no caixa eletrônico, oferece um crédito para ele, ele recebe no smartphone mensagens, está afim do crédito novo. E quando o cara está se aposentando, então? Ele fica sabendo que vai se aposentar porque os bancos ficam mandando... O banco já tem acesso às informações. Exatamente. Né? Então, o que acontece, Alberto? Essa publicidade massiva, né, incentivando ao consumo e ao crédito, as pessoas muitas vezes acabam adquirindo sem que tenha necessidade. E depois né? fica com dificuldade. Fica com o dinheiro, gasta em algo atual, né, e fica no futuro com aquela dívida. Talvez a intenção seja a de diminuir essa dependência, mas o problema é o consumidor tem o direito básico de informação adequada, clara e prévia. Mas e daí? Aí não tem o que fazer? Então, não e pode aí ser surpreendido, você entende? O fato é que como o consumidor vai pagar a conta, é problema do consumidor. Ele vai pegar dinheiro emprestado com a mãe, com o pai, ou com o banco, é problema do consumidor. Agora, é como se você entrasse no jogo de futebol, tem regras, você sabe que o jogo tem 45 minutos em cada tempo, 15 minutos de intervalo, se derrubar dentro da área é pênalti, né? Não. Aí, no dia em que eu sou derrubado na área, eu descubro que não é mais pênalti. Né? Pô, o que é isso? Né? Essa regra, enfim, não é no decorrer do jogo que você muda. Você tem que mudar com antecedência e avisar com antecedência. De repente, o consumidor está numa emergência e vai precisar utilizar o seu limite de crédito, vai passar o cartão e descobre que foi... modificado, diminuiu, você foi rebaixado, né? Você não é mais interessante para nós, você vai... enfim, isso é um absurdo do nosso ponto de vista. Concordo. Consumidores que venham a ser rebaixados, recomendo que reclamem no PROCON e, se for o caso, impetrem até uma ação judicial pela quebra do contrato. Tá, muito bem. Mas agora... E os que estão negativados agora sem o Ciro também vai ficar mais complicado, né? Vão continuar negativados. Teve um candidato ou dois aí à presidência, né, que propuseram aí mudanças no sistema bancário. Como é que ele faria Veja, isso? Alberto, a nossa Constituição de 88 está completando 30 anos. Ela tinha um artigo 192, um dos incisos deste artigo estabelecia a limitação dos juros em 12%, o juro real, que a diferença do spread e o juro de mercado, né, é o tal do spread bancário, não poderia superar 12%. No ano de 2003, há 15 anos atrás, os nossos deputados e senadores, sempre em defesa do nosso interesse, eles fizeram uma emenda constitucional, aprovaram uma emenda constitucional, retirando essa limitação do juro real. Então, o céu virou o limite. Né? Então, alguns candidatos à presidência tocaram nessa ferida. Olha, é um absurdo que o país trabalhe com as maiores taxas de juros do universo, não é nem do mundo. Né? E mais, Alberto, vamos aqui ser muito franco, né? A gente está falando aqui de cartão de crédito. Você sabe quanto é o juro anual de uma administradora de cartão de crédito? 330%. Absurdo. Sabe quanto é a taxa de juros de cartão de loja? Que as lojas também perceberam que dá mais dinheiro vender dinheiro do que vender produtos. Cartão de crédito de loja, os juros anuais 700%. Sabe o que isso significa? Se você não pagar à vista e entrar no crédito rotativo, é como se você participasse de uma promoção. Leve um produto para casa e pague 8. Juros de 700% é isso. Você paga uma vez mais 7. Mas se você vai negociar com a loja não diminui o preço para pagamento à vista? Então, existem algumas medidas, né,
que podem ser tomadas. A gente até tem um projeto de lei que está parado lá com os nossos deputados na Câmara Federal, né? Há 3 anos, que é alterações do Código do Consumidor para tratar do superendividamento. Você sabe que no Brasil nós temos 206 milhões de pessoas. Destas, 130 milhões são economicamente ativas. O que isso significa? 130 milhões de pessoas que têm salário ou que recebem de maneira informal, têm condições de participar do mercado de consumo. Dessas 130 milhões de pessoas economicamente ativas, 60 milhões estão endividadas. Olha, tá certo? Mais da metade. E 30 milhões dessas 60 estão superendividadas. O que é superendividado? Superendividado é aquela pessoa que não tem perspectiva de pagar as suas contas. E por que não tem? Tem 2 motivos. Um é superendividado ativo, é aquela pessoa que é uma consumidora compulsiva. Ela passa o cartão de crédito e vai se preocupar só no mês que vem como é que vai pagar. Está sempre comprando, e aí gasta 3, 4 vezes mais do que ganha, tá certo? E para isso também tem um incentivo de alguns bancos que mandam o cartão de crédito para o seu correio, né, pelo seu endereço de correio, dizendo parabéns, você ganhou um limite maior do que o seu salário para gastar. Agora, tem o superendividado passivo. É aquele que ficou desempregado, teve um problema de saúde na família, teve alguma alteração no seu emprego, ele não ficou desempregado, mas o seu salário diminuiu, não é? E essa alteração fez com que ele ficasse inadimplente. Então, é muito ter 60 milhões de pessoas num país, né, endividadas. Nós temos que resolver essa questão e alguns candidatos tocaram nesse ponto. Espero, sinceramente, que o presidente eleito tenha também uma luz aí, né, que seja iluminado para tocar nesse assunto, porque realmente os juros bancários mais caros do planeta não incentivam a produção e fazem com que o consumidor se torne escravo, né, dos juros extremamente altos. Querido, show mais uma vez. Você é fantástico. Você é fantástico, obrigado. Anderson Janete, doutor Anderson. Vamos no andar aí do governo e tal, você vindo aqui, você vai dizer se o governo vai estar fazendo tudo que tem para ser feito. Obrigado, então. Foi um prazer enorme. Tá? Eu é que agradeço, Alberto. É sempre uma satisfação estar aqui. Um forte abraço a todos os espectadores do Visão Geral da Rede Família de Televisão. Muito bem, gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Até o próximo programa, hein?